Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o nome do nosso Mashiach. É aquele que vive, que reina para todo sempre. Shabbat Shalom a todos. Haverim, a todos os amigos que estão me vendo. Não importando o horário que você esteja me vendo. Que o Criador dos céus e da terra, o Elohim que dá vida aos mortos, esteja cobrindo a todos com toda a sorte de bênção celestiais no Mashiach. Eu quero estar lendo para você nessa madrugada, sem mais delongas. Eu quero mandar um abraço para a irmã Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, né, que tem orado por ela em favor da sua saúde e que visivelmente o Eterno já tem operado na vida dela e feito milagres. Não só por ela, mas por todos. Tem orado por todos. Receba esta oração como oração de fé, de bênção para a sua vida. E quero também anunciar, convidar você também a participar de nossos encontros aqui na cidade de Guarapuava. Hoje é Shabbat, temos encontro às 16 horas e às 19 horas. Olha só, Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. E amanhã estaremos ali em Turvo, na cidade de Turvo, cidade abençoada. Ou eu ou minha esposa estaremos lá em Turvo, orando por todo o povo de Turvo, povo maravilhoso, povo abençoado, um povo que tem desfrutado das bênçãos do Altíssimo, que tem se colocado embaixo da autoridade da palavra do nosso Mashiach. Então, é um povo abençoado. A nossa congregação ali na cidade de Turvo está localizada na Rua Paraná, número 980. Não deixe de estar lá neste domingo, primeiro dia da semana. Domingo, às 15 horas e 30 minutos. Estaremos lá orando por todos, no nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Olha só, eu quero ler para você o que está lá em Gálatas, na carta do apóstolo ao povo de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha só, o que o apóstolo Shaul fala com as congregações, com as Kahal, com as Kehilá da época dele. E ele estava falando com a Kahal aqui de Gálatas. E a Kahal de Gálatas, a congregação de Gálatas, é um espelho da congregação das igrejas hoje. Eu estava vendo até mesmo hoje, juntamente com a minha esposa, um vídeo, né, do canal Interessante, as heresias, né, as danças dentro das igrejas, né, só a misericórdia do Eterno, só o Eterno para ter misericórdia deste mundo. É terrível o que tem acontecido dentro das igrejas. É terrível os shows, até carnavais, quadrilha gospel, tudo isso são coisas contrárias às sagradas escrituras. Eles não obedecem os mandamentos de Elohim e fica ainda ensinando besteira, fazendo shows, fazendo palhaçadas dentro das congregações. Olha só, o que está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 1,
Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Mashiach para outro evangelho. Olha só. Aquele povo que havia aprendido o evangelho, o apóstolo Shaul havia passado ali, ministrado o evangelho àquele povo. De repente, aquele povo, para agradar o seu ego, para ter méritos para si, saiu do evangelho e passou a seguir costumes humanos e demoníacos. Uma falsificação do evangelho. É uma falsificação. É o que acontece hoje dentro das religiões. Eles dizem estar fazendo a obra do Eterno, eles dizem pregar o evangelho, porém o que eles fazem de fato e verdade não tem nada a ver com o evangelho do nosso Mashiach. Olha só. Então Paulo diz, eu fico boquiaberto, eu maravilho-me, ou seja, eu fico estarrecido de ver como as pessoas que havia ouvido e visto os sinais e a palavra do Eterno se desviaram tão facilmente para seguir outro evangelho, para seguir uma falsificação do evangelho. E olha o que ele diz mais aqui. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Mashiach. Querem transtornar, modificar, adaptar-se ao gosto humano. Isso é transtornar, é ultrapassar, é fazer uma adaptação do evangelho. Muitas pessoas querem que o Eterno mude para eles, mas eles não querem mudar para o Eterno. Eles querem que o Eterno aprove os seus costumes, as suas vontades, mas eles não querem fazer a vontade do Todo-Poderoso. Eles querem que o Eterno se adapte a eles. Eles querem que o Eterno faça a vontade deles. Eles querem que o Eterno aprove os seus pecados ou ignore. Como eu vi até um vídeo de um cidadão falando, o Eterno não aprova, mas passa um pano. Aí é que ele está muito enganado, que o Eterno não passa pano em coisa nenhuma. Mas olha só, o qual não é outro evangelho. Não existe outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Mashiach. Mas, ainda que nós mesmos, ou um marim, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa a palavra anátema? De origem demoníaco, procedência diabólica. O anátema é aquilo que o Eterno reprova e condena. O Eterno jamais aprovará um falso evangelho que aplaude, que satisfaça o meu ego. O Eterno jamais aprovará um evangelho mentiroso, enganador, fofoqueiro. O Eterno jamais aprovará um evangelho de falsidade, de maldade, de malícia. Um evangelho vingativo. Um evangelho duas caras.
O Eterno jamais aprovará isso. Porque isso é transtornar, é modificar, é fazer uma adaptação, como se o Evangelho tivesse alguma imperfeição. O Evangelho, a palavra do Eterno, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por isso não há necessidade e nem pode ser alterada de forma alguma. Porque quando alguém modifica, ou altera, ou adultera, ou transtorna o Evangelho, ele está transformando aquilo que aparentemente vai parecer ser o Evangelho, vai ter um certo teor de religiosidade, uma certa aparência de santidade, mas na verdade aquilo não pertence ao Eterno, mas é maligno. É demoníaco. Olha aí, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, condenado pelo Eterno, seja reprovado pela palavra. E ele diz mais, porque persuando eu agora a homens ou a Elohim, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Mashiach. Olha só. Se eu ainda estivesse agradando os homens, não seria servo de Mashiach. E hoje o que as congregações, o que as religiões fazem é para agradar os homens. É para agradar os homens, para fazer a vontade dos homens. Para satisfazer a carne dos homens. Não é um evangelho de arrependimento. Mas é um evangelho materialista, egoísta, invejoso, ganancioso, avarento. Esse evangelho que tem sido pregado nas religiões. É um evangelho transtornado, é um evangelho adulterado, é um evangelho modificado ao bel prazer de falsos profetas, de falsos pregadores, de pessoas que se autonomeiam pregador do evangelho, mas na verdade estão sendo usados por Hassatã. E não pelo Ruach HaKodesh, não pelo Espírito Santo. Eu falo porque em 2017, na cidade de Realeza eu estava lá. 4 meses antes de eu sair daquela cidade. Um cidadão, uma pessoa, entrou na minha congregação, entrou na congregação a qual eu pastoreava, e ele pediu que eu permitisse que ele viesse palestrar, que ele viesse trazer materiais teológicos para dentro da congregação que eu pastoreava. Imediatamente o Espírito Santo me disse que não permitisse que ele viesse a ministrar aquilo que ele queria fazer na congregação. E eu disse para ele, meu irmão, venha, participe. 1 semana, 2 semanas aqui com a gente. Venha, participe. Receba a palavra, receba a oração. E aí depois nós vamos ver. Aí ele saiu em direção à porta. De repente ele voltou na minha direção e disse: eu vou ter que falar para você a verdade. Eu sou um de 48 mil satanistas, ele disse. Ele disse que ele era um dos 48 mil satanistas.
ordenado pastores, ordenado pregadores do evangelho, em academias teológicas, pessoas que aprenderam a Bíblia, aprenderam a arte de levar as pessoas. E ele diz que tinha 48 mil satanistas ordenado para infiltrar nas igrejas, para poder contaminar as igrejas, contaminar as congregações. Olha só. Por quê? Porque o diabo descobriu que atacando a Carral de fora para dentro, a Carral continua protegida pelo Eterno. Então ele descobriu que se ele atacar a congregação de dentro para fora, o estrago será muito maior. Tem um ditado que diz: não pode com eles, junte-se a eles. E assim Satã está fazendo. Ele está infiltrado dentro das religiões e estão trazendo um falso evangelho. E se eu pregar aquilo que agrada aos homens, eu não serei servo de Elohim, eu serei servo dos homens. E muitas religiões pregam o que agrada aos homens. Por quê? Porque os homens, o intuito deles é encher as congregações. Eu lembro uma vez que eu fui numa congregação, numa igreja, e eu fiz uma oração de 3 minutos por aquele povo, e aquele povo todo foram curados. Quando terminou a reunião, o pastor daquela congregação me chamou num canto e disse para mim: profeta Monteiro, nunca mais o senhor volte aqui nessa congregação. Aí eu disse para ele: mas por quê? Se o povo todo foi curado. Ele disse: é por isso mesmo, que o povo aqui da minha igreja não pode ser curado, não. Eles têm que viver doente, porque se eles não viver doente, eles se afastam da igreja. Então eles têm que estar doentes. Olha que cara maligno. Olha que falso evangelho. Aonde já se viu, aonde Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach deixou de curar alguém para que aquela pessoa viesse a encher templos? Em nenhum momento ele fez isso. Todos que veio a ele não lançou fora, mas ele curou a todos e abençoou a todos. Por isso eu quero orar por você. E eu quero abençoar a tua vida nesta madrugada de Shabat, nesta madrugada de bênção. Eu quero abençoar e quero dizer para você: saia dessas religiões mentirosas, afaste-se dessas congregações materialistas, mentirosos, fofoqueiros, enganadores, falso, aonde eles vivem um teatro, aonde eles vivem uma fantasia e não estão pregando o verdadeiro evangelho. Se autonomeiam alguma coisa, mas aos olhos do Eterno não são nada. São apenas mentirosos, fofoqueiros, enganadores, falsos. É isso que são. Então, se afasta dessas falsas religiões, porque você estando dentro delas, você será visto como alguém que faz parte dela e você será lançado no fogo do inferno. Então se afasta enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. E Yahushua HaMashiach, lá no livro de Isaías, ele diz: buscai a Elohim enquanto se pode achar. Através do profeta, buscai o Elohim enquanto se pode achar, porque haverá dias que não se poderá achar mais. Não espera para a última hora, não. Venha participar com a gente de nossas reuniões. E você vai adquirir o entendimento da palavra, o conhecimento da verdade, e você se tornará uma pessoa livre, uma pessoa liberta e abençoada pela mão do Todo-Poderoso. Deixa eu orar por você. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai,
É triste ver quantas pessoas estão sendo enganadas dentro de um falso evangelho, em uma falsa congregação, aonde dizem buscar a ti, mas na verdade eles vão buscar dinheiro. Na verdade, eles vão buscar satisfazer a sua própria carne, os seus próprios egos. Meu Pai, neste momento, eu creio que há pessoas que lhe pertencem dentro dessas igrejas, e eu te peço, Pai, liberta esta pessoa. Liberta esta pessoa de toda mentira, de todo engano, de toda fofoca, de toda falsidade. Liberta esta pessoa, Pai, de tudo aquilo que não vem de ti. Eu uso o poder e a autoridade que há no teu santo nome, e eu abençoo, Pai, a vida da Lourdes, eu abençoo a vida do Bruno, eu abençoo, Pai, neste momento, todas as pessoas que estão me vendo, que estão ouvindo esta oração. Eu abençoo a vida do Eduardo, do Leonir, do Glaucio. Eu abençoo a vida do Leomar. Eu abençoo a vida e a casa e a família de cada pessoa. Oh, meu Pai, no nome de Yahushua Hamashia, estenda tuas santas mãos e toca nesta vida, curando o doente, libertando o cativo e prosperando, meu Pai, o necessitado. Em o nome de Yahushua Hamashia, eu dou ordem de cura, ordem de libertação, e todo mal sai, toda doença, todas as dores, toda a miséria, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a maldição, perturbação, toda a amarração, todo o mal, sai agora, vai embora e não volta mais, em o nome de Yahushua Hamashiach. Pai querido e amado, aonde chegar esta oração, aonde chegar esta palavra, que não chegue somente palavras, mas que chegue, Pai, o teu poder, que chegue, Pai, a tua presença para curar o doente, para libertar o cativo e para prosperar o necessitado, e para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu declaro todos os dizimistas desse ministério abençoados, mais que vencedores. Eu determino a prosperidade na vida de todos os ofertantes, na vida de todos aqueles que creem. Oh, Pai, todos que colocarem a planta de seus pés nesta congregação chamada o teu Elohim Reina, que venha ser tocada, que venha ser abraçada, que venha desfrutar de bênção, de saúde, de prosperidade, que o melhor desta terra venha, meu Pai, se manifestar nesta vida, e que o teu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado, pois bendito és tu, ó Criador dos céus e da terra, bendito és tu, ó Filho, o Mashiach, em nome de Yahushua, bendito é o Espírito Santo. Eu declaro todos, meu Pai, neste momento, abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória, receba a oração da fé, pois a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Elohim. Eu te aguardo hoje às 4 da tarde ou 7:30 da noite, na nossa congregação aqui na cidade de Guarapuava, Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, encontro com a Rua Salvador Schneider, bem no finalzinho da Eduardo Chaia. Você já vai ver ali o teu Elohim Reina, a nossa carrala, a nossa congregação, aonde estaremos orando. Eu vou estar fazendo o clamor dos mais que vencedores. Eu vou fazer o clamor dos vitoriosos. E você que precisa vencer, você precisa estar ali hoje, às 16 horas e às 19 horas. Você será grandemente abençoado, tenha certeza disso, no nome de Yahushua Hamashia. E nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom! Shalom!